Olá, sétimo ano. Gente, eu não vou poder estar com vocês hoje, porque eu vou ao médico, mas segue a aula de hoje, tá certo? A gente vai falar sobre o período colonial do Brasil, o período pré-colonial e colonial. O período pré-colonial é o período de 1500 a 1531, né? É onde a história do Brasil é marcada pela extração do pau-brasil e, consequentemente, pela escravidão aos nativos. E de 1531 até 1822 é marcado aí o período colonial, né? Onde nós temos como característica a extração da cana-de-açúcar, né, o fabrico do açúcar nas Américas, e, consequentemente, a mineração também vai se destacar e a escravidão dos negros, né, aos negros vindos da África. Então, a pergunta que eu faço aqui no segundo slide, ela diz o seguinte: foi, na opinião de vocês, foi um descobrimento ou foi uma conquista, né? Na minha opinião, foram os dois, porque houve descobrimento de riquezas, ao mesmo tempo em que eles conquistaram aquelas terras e tomaram essas terras que eram antes pertencentes aos nativos, né? Então a gente já tem mais ou menos ideia de como ocorreu a chegada e o contato com os nativos em relação a Portugal. Em 1500, uma grande esquadra comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal. Alguns historiadores afirmam que estavam indo em direção ao Oriente, né? Lembre-se que, na época, os europeus mantinham um forte contato com o Oriente, com os indianos, por exemplo, onde pegavam mantimentos e também vendiam esses mantimentos que eles traziam ou levaram da África para o Oriente, tá? E como também vinham do Oriente com os navios carregados de mantimentos, onde eram altamente caros e apreciados pela Europa, então eles acabavam que lucrando muito com essas atividades, tá? Alguns historiadores afirmam que estavam indo em direção ao Oriente, outros acreditam que Cabral já sabia da existência dessas terras brasileiras, tá? O que se sabe, porém, é que em 22 de abril de 1500, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. Então, aqui eu já tenho um mapa que mostra a viagem de Cabral ao Brasil e também a Calicut, tá? Na Índia, em 1500. Provavelmente essa rota aqui de vermelho seria justamente a rota em que Cabral chegou ao Brasil. E a rota de azul já era a rota conhecida pelos europeus, onde eles saíam de Lisboa em direção ao Oriente. Aí, tá? Como vocês podem ver aqui, as Índias, né? As famosas Índias. Aí está aí um desenho de Pedro Álvares Cabral, tá? Um navegador português. Há uma foto que mostra aí o navio, né? Também do navegante, do Pedro Álvares Cabral. Vocês podem pausar, tá, pessoal? Aqui nós estamos vendo outra pintura que vai mostrar Cabral, onde ele vai ver pela primeira vez as terras brasileiras, né? E o famoso quadro do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, tá? De Oscar Pereira da Silva. É um clássico que está presente nos livros de história, né? Que mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500. Os primeiros contatos entre portugueses e nativos. A gente sabe que não houve um contato, como é que a gente pode dizer, é, apaziguado, né? Tranquilo, né? Houveram guerras, muitas mortes, né? Mentiras na troca de objetos fúteis ou simples, né? Por grandes hectares de terras, né? Pentes eram trocados, bijuterias também, né? Os primeiros encontros entre portugueses e nativos, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, foram pacíficos, apesar das diferenças culturais existentes entre eles, né? O europeu já conhecia o comércio, já sabia fabricar navios, enquanto os nativos sobreviviam na mata e retiravam apenas o necessário para a sobrevivência, né? Então, eram dois mundos totalmente diferentes, né? Duas culturas totalmente diferentes. E o ouro? Cadê o ouro? O rei de Portugal, na época, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da carta de Pedro de Caminha, né? Do escrivão lá, do cara que relatava
as viagens de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas, né, como a Espanha, né, que encontrou metais preciosos na América Central. Assim, os primeiros 30 anos da presença portuguesa se resumiram à exploração do pau-brasil, como eu disse a vocês anteriormente, já que Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com o Oriente, que era bem mais lucrativo. O pau-brasil, né, uma árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro, era comercializado com o objetivo de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha de sua madeira para tingir tecidos. Devido à sua intensa exploração na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção. E o que eram especiarias? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Vocês podem pausar aí, que eu vou dar a resposta agora, né? O que são as especiarias? O que são as especiarias? Já está mostrando aí no slide para vocês. Era pimenta do reino, noz moscada, né? Gengibre, cravo, canela e outras coisas mais. Eram as especiarias da Índia. Hoje a gente compra baratinho nos mercados, mas antigamente elas eram valiosas e custavam muito caro, né? Por isso que os reinos europeus daquela época passaram a lucrar muito com a questão dessas especiarias, justamente pelo fato da sua apreciação no continente europeu, tá? Aí temos a exploração do pau-brasil, que foi o primeiro produto explorado pelos europeus, né, no chamado período pré-colonial, de 1500 a 1531. Ao longo do litoral brasileiro foram criadas feitorias que eram entrepostos comerciais para explorar o pau-brasil. A obtenção da madeira era feita por meio do escambo, né? O escambo era a troca, né, de produtos entre os europeus e os nativos. Através desse sistema, os indígenas recebiam objetos como canivetes, espelhos, né, bugigangas, né, em troca de serviços prestados na extração da madeira e até do próprio território. Né? A coroa portuguesa possuía o monopólio da exploração da madeira, no entanto, em 1503, o português Fernão de Noronha recebeu o direito de explorar a madeira. Com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil, anualmente, prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para defender o litoral. Está aqui o mapa da visão do europeu nas terras brasileiras, é um mapa também muito clássico, né? Um mapa do Brasil do século XVI, que mostra aí o trabalho nativo nas terras brasileiras e na extração do pau-brasil. O início da colonização, houve dificuldades na vigilância do litoral e ameaças de invasões estrangeiras, como os franceses também, que ameaçavam invadir o nosso país, né? A necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros no comércio oriental e garantir a posse de terra por parte dos portugueses. Aí nós temos aqui as primeiras expedições. Em 1530, a coroa portuguesa envia para o Brasil o nobre Martim Afonso de Souza, que vai dar início justamente à plantação da cana-de-açúcar. Foi Martim Afonso de Souza, para vocês que não sabem, que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. A expedição era formada por 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens com a missão de proteger o litoral brasileiro, fundar vilas e fortificações e descobrir novas riquezas. Martim Afonso de Souza capturou navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532 e fundou a vila de São Vicente, onde foi a primeira povoação da América Portuguesa. Distribuiu lotes de terras a colonos e iniciou o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui está uma fotografia de Martim Afonso de Souza, o nobre militar português, Martim Afonso de Souza. A primeira vila formada no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, que consequentemente originou a cidade de São Paulo, né? E as capitanias hereditárias, né, que foi justamente o primeiro acordo político nas terras brasileiras, né, onde foram divididas as terras brasileiras em lotes, que foram dados aos chamados capitães donatários, onde esses passariam as terras para os seus filhos ou para os familiares mais velhos e mais inteligentes, né, que pudessem trazer prosperidade para as capitanias. Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir o território em lotes, chamados aí de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que arcava com os custos da colonização.
Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Aí aqui está uma imagem das capitanias hereditárias, né? Uma imagem inclusive clássica também, que está presente nos livros de história. Como vocês podem ver aqui, nós temos o meridiano, o Tratado de Tordesilhas, né? Onde de oeste para leste, nós temos a divisão das capitanias hereditárias aqui. Por que elas fracassaram? Apenas duas deram certo, né? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco se tornou a maior produtora de cana-de-açúcar das Américas naquela época, né? Alguns donatários nem chegaram a tomar posse dessas terras. Outros acabaram abandonando as possessões. Além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram a resistência dos índios e até a própria distância entre a América e Portugal, afinal de contas as decisões ainda vinham de Portugal, também prejudicaram o progresso das capitanias hereditárias, tá, pessoal? Apenas, como eu disse a vocês anteriormente, apenas Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso com a produção de cana-de-açúcar nas Américas, tá? Aí vem a escravidão do negro, né? No trabalho das lavouras de cana-de-açúcar. Nos primeiros 30 anos da colonização foi utilizado o trabalho indígena, a exploração do pau-brasil. Só trouxeram os negros justamente para as lavouras de cana-de-açúcar, né? Onde passou-se a utilizar os trabalhos de escravos dos negros, né? Os negros eram trazidos da África em navios negreiros, explorados e submetidos a todas as formas de humilhação. O trabalho escravo constituiu a base para a consolidação da economia da colônia. Como vocês podem ver, uma imagem aí de Jacques Etienne Arago, um castigo que é ofertado ao escravo, um dos castigos, né, no século XIX. Essa mordaça, pessoal, ela tapava a boca dos escravos, vocês podem até estarem com dúvidas, justamente porque muitos negros se matavam, muitos comiam barro, comiam terra, né? E para evitar esse suicídio dos negros, afinal de contas, o negro era um objeto valioso, né? Porque era a mão de obra barata e também custava caro. Muitos usavam essa mordaça, essa forma de castigo, né? Esse utensílio de castigo, justamente para evitarem que muitos escravos morressem ou se matassem, tá? Então surgiu a necessidade de governos gerais, né? A formação dos chamados governos gerais, que vão justamente organizar, ou melhor organizar, já que as capitanias hereditárias fracassaram, a única solução foi justamente criar os chamados governos gerais, tá? Que é o que nós vamos tentar argumentar a partir de agora. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide centralizar a administração da colônia e cria, em 1548, o chamado Governo Geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral e chegou ao Brasil em 1549. Ao chegar à colônia, escolheu Salvador para ser a sede do governo geral e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral possuía uma série de atribuições contidas em um regimento. Entre suas principais atribuições estavam administrar as capitanias, incentivar a ocupação do litoral, fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese aos índios, aos nativos. Aí está o busto, né, uma estátua do Tomé de Souza, o administrador, o primeiro administrador, o primeiro governador-geral do Brasil. Aí vem, nós temos também o papel dos jesuítas na convenção ou na catequização aos índios, né, com o objetivo justamente de converter os índios à fé cristã, sobre a liderança do padre Manuel da Nóbrega, né, onde eles vão iniciar essas missões da coroa portuguesa, que era justamente o objetivo era catequizar, ou seja, converter os índios à fé cristã. E a gente sabe que isso aí é importante salientar que na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Então, o objetivo dessa catequização, dessas missões jesuítas, foi justamente trazer o cristianismo para a América também, já que ele estava perdendo força lá na Europa, tá?
A divisão da América Portuguesa, devido à presença francesa no Rio de Janeiro, em 1555, a chamada França Antártica, o governo português percebeu que não tinha agilidade suficiente para enfrentar inimigos em pontos distantes de sua sede administrativa. Assim, decidiu dividir a América Portuguesa em dois governos com sedes em Salvador e uma no Rio de Janeiro. Aí formaram-se as câmaras municipais, né, que elas eram responsáveis justamente pela administração das vilas e das cidades. Os vereadores das câmaras eram chamados de homens bons, eram os homens brancos, proprietários de terras e escravos. As câmaras regulavam as feiras, os mercados, os ofícios e também o comércio local, além de executar as obras públicas, tá? Assim, podemos concluir que as câmaras representavam o interesse dos grandes proprietários de terras, os chamados latifundiários, né, que eram os grandes proprietários de terras do período colonial. E nós chegamos aqui ao final. Esse foi um pouco da aula de hoje sobre a história do Brasil colônia, tá? Pré-colonial e colonial. Qualquer coisa, vocês, por favor, deem uma revisada no capítulo do livro, que justamente fala sobre o período colonial. E, em seguida, se vocês puderem fazer as atividades que seguem aí no WhatsApp, que eu coloquei para vocês bem direitinho. Tá bom? 7º ano, um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!